Negócio na Pauta de volta. Bem, a gente está recebendo aqui uma visita ilustre no nosso estúdio e a gente não poderia ter deixado de chamá-lo para ser agregado a essa conversa, esse debate aqui, porque é uma das grandes autoridades no país quando se fala em transporte e se fala em logística, que um homem que tem um currículo aí enorme, não cabe aqui nem nesse estúdio aqui. Dr. Zé Reinaldo Tavares, hoje secretário de Desenvolvimento Econômico e Projetos Especiais do Governo do Estado do Maranhão. Boa tarde, Zé. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite mais uma vez aqui no Negócio na Pauta. Arthur, você sabe que é um prazer para mim sempre estar aqui, porque o programa corre em alto nível, né? E é muito esclarecedor. Eu acho que são assuntos que a população precisa participar, né? Porque são fundamentais para o desenvolvimento econômico. Fala aqui, muito obrigado pelo convite. Pois é, agora nós estamos com um time só de craques aqui, né? Então acho que ele precisaria aqui de umas 2 horas para falar sobre isso. Porque sabe que o professor Sérgio e o professor Ricardo aqui não se unem para fazer um seminário sobre isso nesse próximo semestre agora. Bem, e aí a gente pode falar o seguinte, nós tivemos recentemente, nós fizemos até um programa aqui no Negócio na Pauta sobre a conclusão da ferrovia Norte-Sul no trecho entre Estrela do Oeste e Anápolis, que indica uma mudança estrutural no transporte de carga nacional. Mas parece que essa espinha dorsal necessita de vários complementos para ligar as áreas de produção agrícolas mais importantes a esse eixo, né, que liga os 2 grandes portos do país, que é o Complexo de Itaqui e o Porto de Santos. Então, e aí eu vou começar aqui com o professor Sérgio. Pessoal, o que realmente precisa ser feito daqui para frente, já que essa grande obra terminou? Bom, Arthur, graças aos esforços, né, do nosso presidente José Sarney, que inaugurou essa obra, o início da obra, nós só conseguimos concluí-la depois de tantas paradas no momento presente. Quando a gente fala de eficiência logística, a gente tem que pensar sempre sobre a eficiência da cadeia produtiva. E aí nós começamos desde fornecedores de insumo, produção, indústria de transformação, logística até a entrega ao consumidor. Para fechar esse elo, nós precisamos conectar de uma forma mais eficiente os elos de produção com as ferrovias. Nós temos capacidade hoje portuária no Brasil. Nós não temos um problema crônico de falta de capacidade portuária. Nós temos um problema de ineficiência logística. Nós não estamos utilizando corretamente a conectividade logística, em especial a ferroviária, para a produção, a distribuição do nosso agronegócio. Nós temos a maior parte da produção sendo realizada no Centro-Oeste e em expansão para a região Norte e Nordeste, e nós temos ainda uma grande quantidade de carga que desce para o Sul e Sudeste. Mais recentemente, os portos do Arco Norte ultrapassaram no quesito milho, no produto milho, a exportação comparando com Santos. Mas soja, ainda essa produção está descendo para ser exportada pelo Porto de Santos. Então isso é uma ineficiência muito grande. Quando as 2 outras ferrovias complementares que já ou iniciaram ou estão na fase de terraplanagem, que é justamente a FIOL e a ferrovia FICO, elas forem construídas, integradas à ferrovia Norte-Sul, aí nós teremos a situação de integração, de conectividade ideal. Nós teremos um eixo de norte a sul do país e 2 ferrovias fazendo a conexão com a região centro-oeste e com a região ali do estado da Bahia, Ilhéus, trazendo essa carga para a ferrovia norte-sul e podendo levar ao Porto de Santos ou ao Porto do Itaqui. Bem, aí eu gostaria que o professor Ricardo se manifestasse sobre essa afirmação do professor Sérgio, né? Que, por exemplo, a FIOL, os especialistas, que é a ferrovia Oeste-Leste, que vai conectar a ferrovia Norte-Sul até o Porto de Ilhéus, ela é uma ferrovia muito criticada, porque ela leva até o Porto de Ilhéus, que é um porto de 500 mil toneladas. Se a gente for olhar só a produção do Matopiba, como a gente falou aqui no início do programa, são 35 milhões de toneladas. O Porto de Salvador, que é um porto próximo a lá, é um porto de 5 milhões. E aí, se a gente olhar mais para o norte do país, nós temos aí o Mato Grosso batendo esse ano em 99 milhões de toneladas. Professor Ricardo, você acha que a questão portuária também está resolvida? Eu concordo em parte em dizer o seguinte: potencial
portuário nós temos. Existe uma má distribuição, né, desse escoamento, né, muito concentrado principalmente em Santos e Paranaguá, né, porque Paranaguá, principalmente com relação à soja, deve ser o maior exportador de soja do Brasil. E me assusta muito ver soja saindo do Maranhão, do Tocantins, do Amazonas e de Goiás e Mato Grosso também, percorrendo 2.000 a 3.000 quilômetros para ser exportado por Paranaguá. Por que essa soja, por exemplo, ela não é exportada para aqui, para a nossa região, para os nossos portos da região, não só o Porto de Itaqui, nós temos aqui do lado, no Pará também, um outro porto que tem muito potencial, mas existe aí eu concordo do seguinte, a gente precisa fazer essas conexões, né? Eu acho que é muito importante a gente começar a pensar nos portos secos, né? Começar a trabalhar as integrações. A Norte-Sul, essa grande espinha dorsal, ela vai ser responsável por integrar tudo isso, né? Por buscar, nós temos a Ferronorte também, que pode ser uma importante conexão junto à Norte-Sul. Então, às vezes, esses projetos, eles me deixam muito preocupados, porque assim, para que investir ou colocar, né, todo um potencial de projetos em uma ferrovia que vai levar a gente para um porto que não tem capacidade, onde a gente poderia explorar muito mais portos que estão aqui disponíveis, com capacidade ociosa, mas que infelizmente não tem essa movimentação, por não ter conectividade, não ter como fazer a movimentação. A gente sabe que hoje 90% do que chega no nosso porto vem de caminhão, pô. E a gente poderia, de alguma forma, utilizar muito mais o nosso DNA logístico. Pô, no Maranhão, nós temos pelo menos 3 das mais importantes ferrovias. Nós temos Norte e Sul, nós temos Carajás e nós temos Transnordestina. A gente não usa o potencial da Transnordestina. Enfim, tem muita coisa que precisa ser reorganizada e realinhada. É verdade. Eu gostaria que o Zé Reinaldo se manifestasse. Eu já conheço as opiniões dele, mas eu quero que todo mundo conheça aqui o que ele acha de tudo isso. Arthur, eu estive lendo agora um estudo do Banco Mundial, que sempre foi uma preocupação do governo federal, que acionou o Banco Mundial para estudar esse assunto, que seria a melhor a saída portuária para Norte-Sul. E eles fizeram um trabalho minucioso. Além da equipe técnica do Banco Mundial, contrataram 4 empresas consultoras. Ao todo eram 22 técnicos de alto nível estudando esse assunto. Nós temos um problema que é tanto o terminal portuário da Ponta da Madeira quanto a ferrovia estão chegando ao limite. Elas não atenderão nada fora mais disso aí. A VLI, por exemplo, que é uma empresa da Vale, ela é tolhida porque só pode transportar cerca de 8, 9 milhões por ano de carga para o Itaqui. E é muito pouco. A Exalc-Log, que é o braço logístico da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é especializada em achar a melhor logística para o agronegócio, ela garante que virá para cá. Agora, antes de 2030, mais de 80 milhões de toneladas de grãos. Para cá, para onde? Para cá, para os portos daqui. Você fala da Baía de São Marcos? Da Baía de São Marcos. Ok. Isso por quê? Porque essa logística, ela precisa ser muito aprimorada, né? E por isso a preocupação do governo federal em saber qual era o melhor porto. Aí houve o cotejo de 4 soluções. A primeira solução era pelo Vila do Conde. A segunda solução pelo terminal portuário de Alcântara, com a ferrovia, né? Ligando com a ferrovia Norte-Sul. A terceira é essa que eles consideraram uma ferrovia só, a FIOL com a FICO, né? E a quarta foi a Transnordestina, que foi logo abandonada, porque não cumpria o ritual de integração que precisava ter.
E, disparadamente, a escolha foi pelo Porto de Alcântara. Quando entra a FIOL, não. FIOL quase não tem influência aqui, mas a FICO, quando entra a FICO, a taxa interna de retorno do porto com a ferrovia vai para 26%. Quando o Ministério da Economia aceita 8,5%, como o patamar ótimo. O piso, né? De piso. E aí chega a 26%. Quer dizer, quando entra a FICO, aí então essa grandeza vai para frente. Esse documento, ele está na minha mão, pode ser consultado por qualquer pessoa, está à disposição. E isso fortalece muito essa questão da ferrovia 317, que é a ligação lá em Açailândia, na ferrovia Norte-Sul, com o porto. Os outros foram todos, essa do Pará, então, é desprezível, é negativo quando entra a Vila do Conde. A FICO. Aí a disparada é essa integração, que é a ferrovia do Porto de Alcântara, a ferrovia Norte-Sul e a ferrovia FICO no Mato Grosso. Aí é o ideal. Nós temos duas coisas acontecendo aí, por exemplo. Ano passado, na super safra de grãos, o que foi transportado por ferrovia para cá foi 21%. O resto foi caminhão. Uma deseconomia enorme para o país. Essa solução, o próprio Banco Mundial diz que vai passar desse patamar de 21% para 100%. Vai ser a primeira vez que no Brasil nós teremos um corredor de logístico que chegará a 100% de ferrovias, trabalhando como se fosse parecido com os Estados Unidos, a Argentina, outros países aí. Agora, o que está acontecendo geopoliticamente? O Putin, quando bombardeia os portos, Odessa e outros lá, ele está impedindo que o grão ucraniano, que é volumoso, chegue a qualquer porto. E isso está pressionando o Brasil, que passa a ser o grande produtor, como já é, passa a ter importância maior. Então, o milho, a soja estão crescendo muito de valor esse ano. E agora a pressão por uma infraestrutura logística dentro do Brasil passou a ser mundial. É um problema mundial. Isso aí é um ponto muito importante dessa questão toda, que é a geopolítica mundial. Mas a gente vai agora mais a um rápido intervalo e vamos voltar em instantes com mais negócios na pauta.